Você já ouviu falar de um homem que teve coragem de enfrentar um império com nada mais do que uma caneta, uma oração e uma fé inabalável em Jesus? Alguém que não apenas conheceu a filosofia dos grandes pensadores da história, mas que teve a ousadia de dizer ao mundo que a verdadeira sabedoria só se encontra na cruz? Pois hoje, você vai mergulhar na vida de um dos maiores defensores da fé cristã de todos os tempos, São Justino, o mártir. E se eu te dissesse que as dúvidas que você carrega no coração, as perguntas que talvez ninguém tenha respondido, ainda foram as mesmas que Justino ousou enfrentar há quase 2000 anos? Sim, ele também se perguntou onde estava a verdade, onde morava o amor, o que fazia a dor ter sentido e se realmente havia esperança num mundo que parecia cada vez mais afundado na escuridão. Ele buscou em escolas, em templos, em livros, até que encontrou em Jesus o que nenhuma filosofia pôde oferecer: a promessa de salvação e a certeza de que o amor de Deus é mais forte que qualquer espada. Justino não era apenas um pensador. Ele era um guerreiro da alma, um homem comum que se tornou extraordinário ao se deixar moldar pelo Espírito Santo. E é justamente por isso que a sua história nos toca tão profundamente. Porque ela não fala apenas sobre o passado, ela ecoa no presente, provoca a consciência e nos pergunta: o que você tem feito com a fé que diz professar? Você está pronto para viver as promessas de Deus com a mesma coragem que Justino viveu? Neste vídeo vamos caminhar lado a lado com ele, desde sua juventude marcada pela sede de sabedoria, até o momento em que entrega a própria vida com os olhos fixos no céu. Você vai entender por que seu legado atravessou os séculos e por que ele continua sendo uma inspiração para todos aqueles que desejam viver o amor de Deus com profundidade. Aqui, cada capítulo dessa jornada vai te mostrar não apenas quem ele foi, mas o que ele ainda pode fazer na sua vida. E antes da gente começar essa travessia, quero te fazer um pedido. Escreva aqui nos comentários qual é a sua maior dúvida. Na fé, qual é a sua inquietação? O que você tem buscado em Deus? Porque assim como Justino, talvez você esteja mais perto das respostas do que imagina. E esse vídeo pode ser o começo de algo novo para você. Um recomeço, um despertar, uma nova visão. Se você crê que a Bíblia ainda fala com força, que a história dos santos é mais do que memória, é chamado, então esse vídeo é para você. No coração da antiga Palestina, cercado por culturas múltiplas e filosofias diversas, nasceu Justino, um jovem inquieto, filho de pais pagãos. Seu nome ainda não ecoava nos salões da fé, mas dentro dele já palpitava uma fome insaciável por sentido. Desde cedo, algo o inquietava profundamente. Por que estamos aqui? Qual é a origem de tudo isso? E para onde vamos? Não bastava repetir os rituais herdados dos ancestrais. Ele queria mais. Uma verdade que não fosse apenas confortável, mas eterna. Justino mergulhou no mundo das ideias com a sede de quem busca ar em meio ao mar revolto. Passou pelas escolas dos estoicos, que o ensinaram sobre razão, mas não ofereceram consolo à sua alma. Visitou os peripatéticos, mas ali encontrou mais vaidade que sabedoria. Nos pitagóricos, percebeu uma ordem fria, sem o calor da esperança. E então, estaria toda a filosofia condenada a girar em torno de si mesma, sem jamais tocar o céu? Quantos hoje também se veem assim?
cercados de teorias, mas sedentos por sentido. Foi nesse deserto filosófico que Justino teve um encontro que mudaria tudo. À beira-mar, sob o silêncio de uma paisagem pacífica, um ancião cristão se aproximou. Não era um homem imponente, mas suas palavras tinham peso eterno. Ele falou do Logos, da palavra que se fez carne, da verdade que não é conceito, mas pessoa, Jesus. Disse-lhe que toda a sabedoria dos homens encontra seu cumprimento em Cristo. Justino escutou, e pela primeira vez, seu coração ardeu como nunca antes, o que ele descobriu naquele encontro. Que a filosofia verdadeira não termina em perguntas, mas começa com o encontro com a verdade viva. Que o Espírito Santo não age apenas nas igrejas, mas também nos corações que buscam com sinceridade. E o mais surpreendente, que todas as promessas de sabedoria estavam desde sempre na Bíblia. Imagine o impacto disso. Justino, o pagão erudito, se rende ao amor de Deus e descobre o que significa realmente viver. Mas sua conversão não foi uma ruptura com o intelecto, foi sua consagração. Justino não abandonou o manto de filósofo, ele o santificou. Agora, suas palavras não vinham apenas da razão, mas da fé. Ele percebeu que o mundo não precisava de mais teorias, mas de salvação, de gente disposta a viver com coragem o que crê. Quantos de nós escondemos nossa fé com medo de parecer tolos? Justino, ao contrário, fez dela sua nova filosofia de vida. Ele começou a ensinar em praça pública. Pregava com ousadia, explicando que o cristianismo não era superstição, mas a sabedoria definitiva revelada por Deus. E quanto mais falava, mais corações se abriam. Os que antes zombavam da fé, agora sentiam algo diferente. Não era só lógica, era poder. Era a oração encarnada em razão. Era o amor de Deus se derramando como luz em meio à escuridão. A sua missão não era mais buscar, era conduzir outros à verdade que libertou sua alma. É impossível falar da história de São Justino sem perceber o quanto ela se repete hoje. Quantos vivem como ele viveu? Sedentos, cercados de informações, mas vazios de propósito. Quantos ainda não ouviram que Jesus é mais do que religião? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Justino nos lembra que a fé não é fuga da razão, mas sua plenitude. E que o Espírito Santo continua soprando em corações inquietos, preparando encontros que transformam destinos. E assim começou sua verdadeira jornada. Não mais em busca da verdade, mas como testemunha dela. Justino se tornou o que poucos ousam ser: um filósofo de Cristo, um pensador que ama, um crente que ensina. E se você chegou até aqui, talvez Deus também esteja te chamando para algo maior. Não ignore esse chamado. A história dele pode estar se repetindo em você. Porque, como bem dizia Justino, tudo o que é verdadeiro pertence a nós, que seguimos o Logos eterno. Imagine um homem com vestes simples, rosto sereno e um brilho nos olhos que não vinha da vaidade, mas da verdade. Justino, agora convertido, não abandonou a filosofia, ele a redimiu. Ao andar pelas ruas de Roma, ele não carregava mais dúvidas, mas respostas. Em meio a uma sociedade cética, ele ousava falar de Jesus como o Logos encarnado, como a verdade que atravessa os séculos. E então surge a pergunta que muda tudo: e se o cristianismo for, de fato, a filosofia verdadeira? Justino abre uma escola. Não uma daquelas onde se cultua o orgulho dos sábios, mas um espaço onde a fé se alia à razão.
Ali, ele começa a formar discípulos, gente sedenta como ele um dia foi, gente ferida pela confusão dos tempos, mas ainda capaz de acreditar que há algo mais. E o que ele ensina? Ensina que a Bíblia é o livro mais filosófico que existe e que suas páginas estão cheias da sabedoria do Espírito Santo, não dos homens. A missão de Justino não era agradar imperadores, nem buscar fama entre os intelectuais. Sua missão era ser ponte, conectar cérebros a corações, razão à fé, filosofia à esperança eterna. Ele sabia que muitos não acreditavam no cristianismo porque nunca o tinham escutado com profundidade. Então, ele se tornou essa voz. Não gritava, mas ensinava com convicção. E é impressionante como a verdade, quando dita com amor, rompe as barreiras mais resistentes. Ele passou a escrever também. Seus textos não eram apenas defesas, eram convites, convites à salvação, à transformação de vida, à descoberta do amor de Deus. E, ao mesmo tempo, eram confrontos. Justino desafiava o pensamento pagão, denunciava as contradições do império e mostrava com lógica e ternura por que o caminho de Jesus era superior. Você já parou para pensar no poder que há em defender a fé com palavras firmes e coração aberto? Em um tempo onde ser cristão era motivo de zombaria ou morte, Justino foi contra a corrente. Não se escondeu, não se calou. Ele acreditava que o Espírito Santo capacita até os mais tímidos para testemunhar. E talvez você precise ouvir isso hoje. Sua voz tem valor. Sua fé não é um detalhe da sua vida, mas o centro dela. O mundo precisa de cristãos que pensem com profundidade e falem com amor. Como Justino, você pode ser luz onde reina a confusão. Muitos iam até ele, fascinados por sua sabedoria, mas saíam tocados por algo muito maior. O brilho do Cristo, vivo refletido em suas palavras. E ele nunca se colocava como herói da história, sempre apontava para o Senhor. Porque para Justino, o verdadeiro mestre não é aquele que acumula seguidores, mas o que conduz corações ao Pai. O que seria da igreja se todos os que conhecem a verdade se calassem? Talvez o mundo esteja em silêncio porque faltam vozes, como a sua. Ao transformar seu conhecimento em ministério, Justino nos deixou um modelo. Não precisamos fugir da cultura, mas iluminá-la. Não precisamos rejeitar o intelecto, mas consagrá-lo. Fé não é ignorância, é resposta à revelação. E cada um de nós pode aprender com ele. Não se trata de decorar argumentos, mas de viver com tanta autenticidade que ninguém possa negar o brilho do amor de Deus em nossas palavras. Essa é a apologética mais poderosa. Justino nos mostra que pensar como cristão é um ato revolucionário, que ensinar a verdade, mesmo quando custa caro, é o maior dos privilégios, e que ser um intelectual de Cristo não é vestir toga, mas cruz. E você está disposto a vestir essa cruz também? A estudar, a ensinar, a defender a fé com coragem? Porque se a palavra de Deus arde em você, não a esconda. Proclame. Como Justino, leve luz onde o mundo só conhece sombra. Imagine viver em um tempo em que declarar sua fé publicamente poderia te levar direto ao julgamento, à tortura ou até à morte. Agora imagine alguém que, mesmo sabendo disso, escolhe escrever diretamente ao imperador. Foi isso que Justino fez. Em plena Roma,
Diante de uma sociedade que considerava os cristãos inimigos do Estado, ele levantou a pena e redigiu suas famosas apologias. E você sabe o que ele escreveu? Não defesas vazias. Ele escreveu verdades que ardiam como fogo. Nas suas apologias, Justino não tenta amenizar o cristianismo para torná-lo mais aceitável aos pagãos. Pelo contrário, ele apresenta a fé cristã como ela é, intensa, radical, plena de amor e carregada de poder. Fala de Jesus como o único que venceu a morte. Mostra que os cristãos não adoram uma ideia, mas um Deus vivo. E ainda mais ousado, ele acusa o império de injustiça ao perseguir quem vive conforme as promessas de Deus. Quem teria coragem de fazer isso hoje? Mas o mais belo em seus textos não é o confronto, é o convite. Justino escreve com ternura, até para quem o odeia. Ele pede que os cristãos sejam julgados pelos seus atos e não pelo nome que carregam. Que seus perseguidores deixem de lado os preconceitos e observem a vida de oração, caridade e retidão dos seguidores de Cristo. Não é essa a mesma luta que muitos travam hoje? Ser reconhecidos não pelos estigmas, mas pela verdade do que vivem. Na sua primeira apologia, endereçada ao imperador Antonino Pio, Justino descreve com detalhes a vida cristã. Fala da celebração da Eucaristia, do batismo, da oração comunitária, da partilha entre irmãos. Revela que o que move os cristãos não é poder, mas fé. Fé em um Deus que salva. Fé no Espírito Santo que os consola. Fé na salvação eterna que transforma até os mais duros corações. Justino não tenta convencer, ele testemunha. Já na segunda apologia, mais curta e incisiva, ele confronta a cultura da morte que imperava em Roma. Denuncia os abusos do Estado, os falsos julgamentos, a violência contra os inocentes. E, mais uma vez, defende os cristãos com lógica impecável, mas com o coração repleto de compaixão. Porque Justino sabia que os que perseguiam não eram inimigos, eram cegos espirituais. E por isso ele escrevia, para que vissem, para que conhecessem o amor de Deus e fossem libertos pela verdade. Esse gesto de coragem nos ensina algo precioso. Há momentos em que o silêncio se torna cumplicidade. E há vozes que precisam se levantar, mesmo tremendo, mesmo sozinhas. Justino não era popular entre os poderosos, mas era ouvido no céu, porque suas palavras não eram apenas humanas, eram inspiradas. E você já pensou quantas vezes o Espírito Santo quis usar a sua voz para defender os valores eternos, e você se calou por medo? As apologias de Justino abriram caminho para que outros cristãos pudessem viver sua fé com mais dignidade. Ele não impediu a perseguição, mas desmascarou as mentiras que a sustentavam. E isso é grandioso. Porque muitas vezes mudar o mundo não é derrubar o sistema, mas revelar a verdade. E quando a luz entra, a escuridão recua, mesmo que pouco a pouco, mesmo que com dor. A esperança entra em cena e com ela o reino de Deus começa a se manifestar. Justino nos deixa esse legado, que nossa fé não pode ser tímida, que a Bíblia deve ser conhecida, explicada e defendida com inteligência e paixão, que a oração não é apenas refúgio, mas também resistência, e que mesmo quando o mundo nos despreza, o céu nos honra. Ele escreveu suas apologias com tinta, mas selou com sangue, e hoje somos convidados a continuar essa missão.
não com medo, mas com ousadia. Ousadia de quem sabe em quem crê. Justino não era um homem que gostava de brigar, mas também não era do tipo que se escondia quando a verdade estava em jogo. Em sua época, o cristianismo ainda era jovem e por isso mesmo vulnerável. Surgiam ideias distorcidas, heresias disfarçadas de fé, interpretações perigosas que ameaçavam desfigurar o rosto de Jesus. E é nesse cenário que Justino se levanta, não como juiz arrogante, mas como um guardião zeloso da fé verdadeira. Ele sabia, a verdade de Deus precisava ser protegida como um tesouro. A heresia mais perigosa da época vinha dos gnósticos, que diziam ter um conhecimento superior, secreto, inacessível ao povo comum. Eles negavam a encarnação de Cristo, rejeitavam a criação como boa e se colocavam como detentores de uma verdade elitista. Justino enxergou o perigo disso, porque se Jesus não se fez carne, não há redenção. Se o mundo não foi criado por Deus, não há salvação. E se a verdade for privilégio de poucos, o amor de Deus deixa de ser universal. Ele não podia permitir que isso se espalhasse. Com coragem e precisão, Justino começa a escrever e ensinar, desmascarando essas doutrinas com base nas Escrituras e na razão. Ele prova que o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Pai de Jesus, que o Espírito Santo atua desde a criação e que a fé cristã não é segredo para poucos iluminados, é promessa para todos os que creem. Ele apresenta uma fé acessível, profunda e coerente, e desafia os hereges a mostrarem o fruto de suas ideias, porque onde não há amor, não há Deus. O que mais impressiona em Justino é sua capacidade de dialogar sem perder a firmeza. Ele refutava com respeito, mas sem concessões. Ele não cedia para ser aceito, nem suavizava verdades para agradar. Era doce com as pessoas, mas severo com as mentiras. E isso é um ensinamento poderoso para hoje. Em tempos de relativismo, onde tudo parece aceitável, precisamos de cristãos que saibam discernir e dizer: isso é verdade, isso é engano. Você se sente pronto para isso? Não basta apenas acreditar em Jesus. É preciso conhecer quem Ele é de verdade. E foi isso que Justino ensinou. Ele mostrava que as heresias não apenas confundem, elas afastam da salvação. Porque um Cristo distorcido não salva. Um evangelho mutilado não liberta. Um Deus sem cruz não transforma. E talvez você esteja cercado de vozes que falam de fé sem Bíblia, de milagre sem cruz, de espírito sem verdade. Já parou para refletir nisso? O combate de Justino não era uma guerra por vaidade, era zelo. Era amor pela igreja, pelo evangelho, pela alma das pessoas. Ele sabia que toda mentira religiosa escraviza, que todo erro disfarçado de doutrina acaba em ruína espiritual. Por isso, mesmo ameaçado, mesmo desacreditado por alguns, ele permaneceu firme, com suas palavras afiadas, com seu espírito em paz, lutando pelo que realmente importa, que o mundo conhecesse o verdadeiro amor de Deus. É curioso perceber que muitos dos erros combatidos por Justino continuam hoje, só que com novas roupagens. O misticismo que promete poder sem conversão. O evangelho que fala de prosperidade sem cruz. A fé emocional sem fundamento na palavra. E o que faremos diante disso? Calar? Fugir?
ou como Justino aprender, estudar e usar tudo isso para proteger a fé dos nossos irmãos e irmãs. Porque quem ama, ensina, quem crê, defende. Justino nos desafia a sermos mais que crentes, a sermos discípulos conscientes, a mergulhar na Bíblia, a buscar o Espírito Santo, a viver em oração, a entender que a fé precisa de raízes firmes. Ele nos lembra que o conhecimento sem amor endurece, mas o amor sem conhecimento se perde. E que defender a verdade não é ser intolerante, é ser leal ao coração de Deus. Se Ele pôde ser luz em tempos sombrios, você também pode. Porque a verdade, quando vivida com amor, brilha como nunca. Em meio aos muros da grandiosa Roma, enquanto o império cultivava sua glória e poder, havia um pequeno lugar onde algo completamente diferente acontecia. Não se tratava de riquezas, nem de discursos políticos, mas de transformação de almas. Era ali, na escola de Justino, que homens e mulheres simples aprendiam a viver segundo a fé em Jesus Cristo. E o que eles encontravam ali? Um espaço de escuta, partilha, oração e verdade. Justino sabia, antes de formar teólogos, era preciso formar cristãos enraizados na essência do Evangelho. A escola de Roma, fundada por Justino, não era uma escola comum. Era um verdadeiro laboratório de conversões. Um lugar onde a esperança tomava forma, onde o amor de Deus se tornava concreto, onde o Espírito Santo conduzia cada palavra. Lá, Justino não apenas ensinava doutrinas, ele despertava corações. Seus alunos não eram escolhidos por status ou origem, mas por sede. Sede de sentido, sede de verdade, sede de salvação. E Justino os nutria com o pão do conhecimento e a água viva da palavra. Você já se perguntou como seria participar de um ambiente assim? Imagine estar diante de alguém que conheceu os filósofos, que mergulhou nos clássicos, mas que agora se curva diante da Bíblia como diante de um tesouro. Justino unia a razão e a fé com uma maestria rara. Ele não rejeitava a lógica, mas mostrava que a sabedoria humana só encontra plenitude em Jesus. E a cada aula, seus alunos aprendiam a defender a fé com profundidade e a vivê-la com humildade. O ensino de Justino era também uma resposta à crise da época. Roma estava cheia de deuses e vazia de propósito. Seus habitantes buscavam sentido nos templos pagãos, nas festas, nos combates, mas tudo parecia sem alma. A escola de Justino oferecia o oposto: silêncio, reflexão, serviço, oração. Um caminho de interioridade, onde cada discípulo aprendia que Deus fala na alma, que as promessas de Deus não são ilusões, mas âncoras que sustentam a vida em meio ao caos. Mas o mais belo dessa escola não estava nos textos, e sim na convivência. Os alunos viam Justino orar, ouviam seus conselhos, acompanhavam sua vida simples e coerente. E foi aí que muitos se converteram, não pelas palavras, mas pelo exemplo, porque a santidade convence mais do que 1000 argumentos. E essa é uma lição preciosa para nós. Antes de ensinar, é preciso viver. Antes de pregar, é preciso amar. Antes de defender a fé, é preciso deixar que ela nos transforme. Entre os que passaram por sua escola, alguns se tornaram mártires, outros mestres, e outros tantos cristãos anônimos, mas cheios do Espírito Santo, prontos para levar a luz de Cristo aos becos, mercados, praças e lares de Roma.
O impacto da escola de Justino não foi imediato, mas duradouro. Como sementes lançadas no chão seco, suas palavras germinaram em silêncio e floresceram no tempo certo. Já pensou que uma simples conversa sua pode gerar frutos que só Deus verá? Hoje temos igrejas, seminários, internet, livros, mas às vezes falta justamente o que Justino oferecia: discipulado de verdade, tempo, escuta, comunhão. Quantas pessoas você conhece que até acreditam em Deus, mas nunca foram formadas na fé? Gente que repete orações, mas não entende o que diz, que ama Jesus, mas ainda não conhece o Evangelho. É por isso que o exemplo de Justino continua urgente. Precisamos formar cristãos inteiros, não apenas religiosos. A escola de Justino era uma pequena chama em meio à escuridão do império. Mas essa chama não se apagou. Ela cruzou os séculos e chega até nós como um convite, um chamado para que voltemos à essência, para que nos tornemos discípulos e não apenas frequentadores, para que compartilhemos a fé e não apenas a tradição. E, acima de tudo, para que façamos da nossa vida uma sala de aula viva onde Jesus seja o mestre e o amor de Deus a lição principal. Agora que você conheceu de perto a coragem de um homem que não recuou diante da espada, que não negociou a verdade mesmo sob o peso da morte, eu te pergunto, o que você vai fazer com tudo isso que ouviu? Porque a história de São Justino não foi contada aqui apenas para inspirar, foi contada para provocar, para fazer arder dentro de você a mesma chama que incendiava o coração dele, a mesma ousadia de viver a fé sem reservas, mesmo quando o mundo inteiro diz o contrário. Afinal, de que adianta admirar os mártires se não aprendemos a imitá-los? De que serve estudar a fé se ela não se transforma em ação concreta no nosso dia a dia? Justino enfrentou filósofos, enfrentou imperadores, enfrentou o medo. Tudo isso porque acreditava com toda a sua alma que o Evangelho é a verdade que liberta. Você acredita nisso também? Está pronto para viver com essa mesma ousadia no seu trabalho, na sua família, nas suas escolhas diárias? Talvez você não enfrente um tribunal romano, mas enfrenta críticas por crer em Jesus. Talvez não precise derramar sangue, mas precisa sacrificar hábitos, romper ciclos, vencer vícios. E é aí que a vida de Justino nos desafia. Ele não esperou um tempo ideal. Ele se posicionou. E você? Já se posicionou em nome da sua fé? Ou ainda está esperando o momento certo? Não espere. O momento é agora. Então deixa aqui nos comentários o que mais te tocou nessa história. Qual capítulo da vida de São Justino falou mais forte com você? E mais, se ele estivesse vivo hoje, o que você acha que ele diria para os cristãos deste século? Porque aqui neste canal, a gente não apenas conta histórias, a gente constrói pontes. E cada comentário é uma semente plantada que pode florescer em outros corações. Se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Clique em inscrever-se e ativa o sininho, porque os próximos vídeos vão continuar essa missão. Trazer vida às páginas da história cristã, reacender a fé e fortalecer a sua caminhada com o Espírito Santo. Este canal é para você que quer crescer, que quer ir mais fundo, que não se contenta com uma fé rasa. Aqui é terreno fértil para quem quer mergulhar no amor de Deus sem medo. E para encerrar, eu quero deixar uma palavra viva para você guardar no coração.
Está no Salmo 27, versículo 1. O Senhor é minha luz e minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é o protetor da minha vida. A quem temerei? Que essa certeza te acompanhe, te guie, te fortaleça, assim como guiou São Justino, até o último suspiro. Porque quando a fé é verdadeira, ela não morre, ela floresce mesmo debaixo da cruz. Obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus te abençoe abundantemente. E lembre-se, a história dos santos não terminou. Ela continua com você.